Como conquistar densidade muscular? Então aquele aspecto de quando você clica no cara, inclusive já clica no gostei, se inscreva no canal. Você clica no cara, mas está clicando na tela de um celular. Você fala, caramba, esse cara é denso, os músculos dele são duros. Às vezes ele não é tão forte, às vezes ele não é nem tão definido. Então vamos falar tudo sobre você conquistar a densidade muscular. Para entender a densidade muscular, nós temos que entender o conceito justamente do tipo de hipertrofia que você consegue. Existem dois tipos de hipertrofia, Leandro? Existem dois tipos de hipertrofia. A hipertrofia sarcoplasmática, tá? Sarco, músculo, plasmático, né? Líquidos, miomúsculo, de novo, fibrilar, fibra. Então nós temos a sarcoplasmática e a miofibrilar. Os treinamentos de resistência muscular localizada, eles trabalham mais a sarcoplasmática. E os treinamentos de força trabalham mais a miofibrilar. Eu já fiz vídeo aqui sobre treinamento de força e de RML, tá? Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tempo. Muito bem, qual que é a diferença? Sarcoplasmática é uma hipertrofia que você coloca mais plasma, mais líquido para dentro do seu músculo. E isso dá volume, mas não dá um aspecto tão denso. Na miofibrilar, você vai ter uma hipertrofia de mais qualidade em termos de densidade. Mas como é uma fibra, é um tecido, você vai ter um ganho muito menor com ele. Então, os dois são importantes. Você precisa de um para dar o aspecto de cheio e você precisa dar o outro para dar o aspecto de denso. Se você tiver só esse, você tenderá a ser um cara menor e denso. Se você tiver esse, tenderá a ser um cara maior e mole, em termos gerais, tá? Obviamente. Se você consegue conciliar os dois, você consegue um físico mais harmonioso. E justamente você vai conseguir como a miofibrilar? Com repetições mais baixas, não precisa fazer 1, 2, 3 repetições, tá? Mais ou menos ali de 5 a 7 a 8 repetições vai muito bem a miofibrilar. Acima de 8, vai um pouquinho melhor de 8, até mais ou menos umas 15, vai muito bem a sarcoplasmática. Lembrando que aqui são números, tá? Não existe assim um marco, o músculo 8, agora é sarcoplasmático. Não, de qualquer forma, nesse você trabalha os dois, eu estou falando de ênfase. Então, com repetições mais baixas, você vai conseguir mais densidade muscular. Doutor, e você usa treinos de RML e força máxima com seus alunos numa periodização de aumento de secção transversa, de hipertrofia? Com certeza, perfeito? Faço a utilização dos dois, normalmente um microciclo por mesociclo, porque a periodização é voltada para aumento de secção transversa, hipertrofia muscular, ganho de volume. Então, você usa pouca quantidade. Mas durante os treinos da própria hipertrofia, você pode estimular bastante tanto a sarcoplasmática quanto a miofibrilar. Lembrando sempre, você precisa das duas para ter um físico muito legal. A gente está falando de densidade, a gente está mexendo mais com a miofibrilar. Técnicas avançadas de treino para a miofibrilar. Vão ser os que você movimenta mais carga e menos repetições. Ou seja, se eu for trazer aqui um drop set ou um resting pause, o resting pause vai ser muito mais dentro da miofibrilar e o drop set muito mais dentro da sarcoplasmática. Outro ponto é o percentual de gordura. Então, claro, nós discutimos em termos de músculo, tá? Se você pegar um powerlifter, ele é extremamente duro em termos do músculo. Só que normalmente ele tem bastante percentual de gordura, tem um pouquinho mais alto, isso é da modalidade, não tem nada de errado. Então você vai olhar e você não vai ver, né, entre aspas, a densidade. Você vai olhar e falar, não tá denso. Só que se tocar ali no caso, você fala, pô, lá no fundo ali o negócio tá uma rocha mesmo. Então quando você abaixa o percentual de gordura, você vê melhor a densidade muscular. Então baixa o teu percentual de gordura. Próximo, tempo de treinamento. Então algumas coisas vêm com o tempo. Então vocês vão ver, isso é muito legal de se ver, para quem gosta, assim, de quem vai lá curtir um campeonato de fisiculturismo e tal, às vezes pode entrar num backstage, né, enfim, eu tenho esse privilégio de ir ali dar uma olhada, o pessoal aquecendo e tal, conversar com o pessoal. Isso é fantástico. Obrigado pela recepção sempre, tá, pessoal? De verdade. E aí você consegue ver que os atletas, de olhar para o atleta, você fala, esse atleta está competindo no começo. O físico do cara é bom, os músculos são encaixados,
não tem nada assim de demérito, de você olhar e falar, ah, não. Mas você vê pela densidade. Quanto mais tempo de treino você tem, mais densidade você terá. Então tem coisas que quando perguntam para mim, ah, Leandro Twin, vou virar teu aluno, já estou no limite genético, não vou melhorar mais nada? Não. Tem diversas coisas para explorar. Né? Então, por exemplo, a própria densidade, a vascularização também, eu já fiz vídeo sobre vascularização, tá? Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema que você vai encontrar, como melhora a vascularização. Proporção entre os músculos, e assim sucessivamente, não é o tema do vídeo. Mas a densidade ela vai melhorar com o tempo de treino. Então, nunca pare de treinar. Continue treinando até o limite natural. Vai treinar pesado. As mudanças irão acontecer de uma forma muito mais lenta, mas é isso que torna o físico incrível. Um cara que você olha na rua e você fala, esse cara é hormonizado. Aí vai trocar ideia com ele e fala, não, natural. Você fala, não é. Olha só como o músculo dele é denso, como não sei o quê. Tempo de treino, tá? Não estou dizendo que todos são o caso não, mas isso realmente pode acontecer. E aí, já que eu trouxe isso em cena, vamos adiante. O uso de esteroides anabolizantes aumentam a densidade do nosso músculo também, de uma forma muito mais rápida. Então a pessoa está ali normalzinha, tal. Começou a usar um esteroide anabolizante, automaticamente a densidade melhora em termos de 3, 4 semanas, bastante rápido. Isso é comum. Então, usuários de esteroides anabolizantes também tem um aumento de densidade. De qualquer esteroide anabolizante, até mesmo dos próprios SARMs, que é uma versão mais light dos esteroides anabolizantes. Pergunte para qualquer fisiculturista, quando ele fica desidratado, o que acontece? Então, ingestão de água. Músculo tem muita água. Se você estiver desidratado, a sua densidade cai. É muito legal quando a gente está, às vezes, que nem no Growth on the Road, que a gente estava viajando juntos, todos os atletas, e estava aquela loucura, e vai fazer evento e foto, e até para tomar água fica difícil, muito calor, suando muito, desidratando muito. Um comentário padrão da mesa. Nossa, cara, tô me sentindo muito flat, muito murcho, tô desidratado, minha pele já começou a ficar estranha. Para quem toma água direto, quando tem assim algo que diminui a ingestão de água, ou tem uma diurese muito acelerada, se sente péssimo. Então, justamente água, tá? Se você não se manter hidratado, a sua densidade muscular, literalmente, ela vai pro ralo. Não é mesmo, Floquinhos, que já tá vindo aqui? Né? Eu falei de densidade e você veio, né, Floquinhos? Que legal. Pessoal, eu não derrubo o microfone, não. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois não sou eu que estou pedindo, não. É o Floquinhos. Quer ficar aqui? Então vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. E a próxima da lista, Floquinhos, é justamente o que você mais gosta. Comida, não é mesmo? Pessoal, ingestão de carboidratos. O carboidrato, ele vai fazer o quê? Ele vai, claro que ele faz muitas coisas, mas uma das coisas, encher o glicogênio muscular. O glicogênio muscular são as cadeias de glicose dentro do seu músculo. Então, se você está com o seu músculo vazio, você tem menos densidade muscular. Por isso que numa dieta cutting, apesar de você estar perdendo gordura corporal e tal, você fala, mas a densidade não está melhorando, parece que está mantendo. Só de estar mantendo, você já está ganhando. Porque justamente você está depletado, está sem carboidrato dentro do músculo. Por isso que quando um fisiculturista mete um carb-up, ele acorda no outro dia duro, cheio. E esse que é o princípio do carboidrato, né, nessa análise, é óbvio. Encher o músculo. E o músculo mais cheio, obviamente, vai ficar muito mais rígido. Além do carboidrato mexer também com a questão da água. Tá? Ele traz água com ele. Então, automaticamente, uma coisa leva a outra. Fazendo tudo isso, você vai ter, cedo ou tarde, uma densidade muscular bastante legal. São coisas de que leva muito tempo. Mas é o que eu disse. É aquela coisinha que o cara faz no shape, que quando o shape chega naquele nível, ele entra em outro patamar. Então você vê atletas que estão ali há 10 anos, 15 anos, sob esteroides anabolizantes, treinando, fazendo tudo certo. Eles têm um físico que às vezes é do tamanho do outro. Tem uma sedução muito maior no físico. Só você fala, cara, mas não consigo ver direito. Às vezes é a questão da densidade muscular. Caramba, Leandrão, que legal, adorei. Mas que tal você me falar um pouquinho mais dos nossos treinamentos de força? Como é que eu coloco isso na minha rotina? Como que eu monto um treinamento, já que é importante para isso? Beleza, tá tudo aqui, ó.
tudo sobre treino de força, tudo que você precisa saber, etc., vai estar nesse vídeo aqui.